Olá, paz do Senhor, espero que estejam todos bem. E a nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o significado da Páscoa. Porque a Páscoa não tem nada a ver com coelho, com ovos de chocolate. É muito gostoso comer chocolate, mas a gente precisa saber qual é o verdadeiro significado da Páscoa. E a Páscoa significa a ressurreição de Cristo, que Jesus ele ressuscitou e ele vive para sempre. Então vamos lá. Jesus é o Filho de Deus. Jesus ele nasceu, ele pregou a palavra de Deus, ele fez muitos milagres, ele ajudava as pessoas. Só que alguns homens maus não gostavam muito disso, né? E eles começaram a ficar com raiva de Jesus. Então, sabe o que eles decidiram? Crucificar Jesus. Ai, sem Jesus ter feito nada. Mas isso já era um plano de Deus. Então, antes de Jesus ser crucificado, ele se reuniu com os seus discípulos e disse que ele morreria, só que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E Jesus, ali com os seus discípulos, ele fez a primeira ceia do Senhor. Os discípulos ficaram sem entender muito bem o que estava acontecendo. Só que como Jesus era o mestre deles, eles observavam e prestavam muita atenção no que Jesus falava. Então, depois de cear com os seus discípulos, Jesus chamou algum deles para ir no monte orar com ele, porque Jesus sabia que a hora da sua crucificação estava chegando. Então, enquanto Jesus orava, sabe o que os discípulos fizeram? Eles dormiam, isso mesmo. Enquanto Jesus estava orando, e ao invés deles orarem junto com Jesus, eles cochilaram, eles dormiram. E enquanto eles dormiam e Jesus orava, chegou os homens maus, as pessoas que não gostavam de Jesus, e prenderam Jesus, mesmo ele não ter nunca feito nada de errado. E essas pessoas machucaram Jesus, elas bateram em Jesus e pregaram ele numa cruz. E mesmo quando Jesus estava pregado na cruz, sentindo muita dor, muitos homens zombavam dele e falavam para ele assim: salve-se a si mesmo se você é o Filho de Deus. Sai daí se realmente Deus é o seu Pai. Só que Jesus, mesmo sentindo tanta dor, ele pedia para que Deus tivesse misericórdia daquelas pessoas, porque elas não sabiam o que elas estavam fazendo. Então, Jesus morreu. E antes dele morrer, ele disse uma frase assim: está consumado. Que quer dizer, que significa mais ou menos assim, que a missão dele aqui na terra, ele já tinha cumprido. Só que o que as pessoas não esperavam, que no terceiro dia Jesus ia ressuscitar. E ele ressuscitou. O anjo tirou a pedra de frente do seu túmulo e ele saiu de lá. E o que será que as pessoas fizeram quando chegou lá? Os soldados ficaram apavorados, os soldados que estavam guardando os túmulos de Jesus, pois houve tremor de terra, como se fosse terremoto. Eles ficaram apavorados. E quando Maria chegou no túmulo de Jesus e viu que ele não estava lá, ela chorou, ela ficou preocupada, achou que alguém tinha roubado o corpo de Jesus. Ai, 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 né? Ela ficou muito preocupada. Só que aí Jesus apareceu para ela e ela viu que Jesus estava vivo. E Jesus disse para ela assim: vá até os meus discípulos e diga a eles para me encontrar na Galileia.
Então ela não esperou nada, né? Saiu correndo, glorificando e feliz da vida e gritando: Jesus está vivo! Jesus está vivo! Então os discípulos foram para a Galileia e quando chegou lá, Jesus se mostrou a eles e eles acreditaram que Jesus realmente era o Filho de Deus. Só que Jesus disse que ele ia para o Pai, que ele ia para o céu, preparar um lugar para nós. Então, como uma pomba, Jesus foi levado novamente ao céu. E essa é a nossa esperança, que Jesus, ele veio ao mundo, ele morreu por nós, para que todos nós fossem salvos. Todo aquele que crê e aceita Jesus como seu único e salvador, um dia vai morar no céu com Jesus. Já pensou? Uma cidade linda, toda feita de ouro, como nunca se viu antes. Ah, quem é que não quer ir morar no céu, né? E por isso que nós temos que agradecer a Deus no dia de hoje, por Ele ter enviado o seu único Filho para morrer por nós, para que a gente possa ter a vida eterna. Então, com o renascimento de Jesus, nós celebramos com suco de uva, que significa o sangue que Jesus derramou por nós. E o pão é o símbolo do corpo de Cristo. E é por isso que quando vocês ficarem adultos, vocês vão poder participar da Santa Ceia do Senhor. Por enquanto ainda não podem. Porque lá na Bíblia diz assim, lá em Coríntios: examine-se o homem a si mesmo, para que não coma nem participe do corpo de Cristo em pecado. E como somos crianças, ainda não entendemos muito bem o que é o pecado, por isso não podemos participar do corpo de Cristo, mas só por enquanto. Mas nós já podemos pregar do amor de Jesus para os nossos amigos e explicar a eles o verdadeiro significado da Páscoa, que a Páscoa é a ressurreição de Cristo, que ele morreu por nós e ele está de braços abertos para nos receber. Tchau e um bom domingo de Páscoa!